Ontem nós terminamos o livro de Segundo Crônicas e vamos iniciar Esdras. Só que antes eu quero fazer assim um apanhado para você entender quem foi Esdras, em que tempo ele viveu, o que que ele fez. Será que ele mesmo escreveu o livro que leva o nome dele? Em que ano isso aconteceu? Qual é o traço dominante na vida desse homem? Qual, assim, a maior lição que a gente pode tirar com esse livro? Quais são as principais características do tempo em que ele viveu? Então, fica comigo até o final e eu vou te contar tudo que eu pesquisei, que eu aprendi. E após assistir esse vídeo, você vai ler e vai, com certeza, reler o livro de Esdras com uma visão assim ampliada para poder entender mais e aproveitar cada vez mais. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a Cristiane e eu te convido a ouvir os capítulos que eu vou ler para você diretamente aqui da Europa, né? E mais especificamente em Atenas. E em outro vídeo eu farei assim uma breve reflexão atual para os nossos tempos. Então, a cada dia eu faço um vídeo mais cedo e um mais tarde com a reflexão sobre o capítulo lido. Então, vou pedir para você deixar o seu like para ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas e se inscreva no meu canal aqui embaixo, combinado? Então, vamos lá. Você sabia que Esdras e Neemias, que é o próximo livro que a gente vai ler também, são um livro só na Bíblia hebraica? Os mais antigos dos manuscritos da Septuaginta também apresentam Esdras e Neemias como apenas um livro. E estes livros, eles abrangem assim mais ou menos um período de 100 anos e foram escritos para gerações dos israelitas que viveram após o exílio da Babilônia. Então, observe o que acontece de interessante entre esses dois livros, né? Porque ambos começam na Babilônia e terminam em Jerusalém. Ambas as histórias começam com um decreto de um rei da Pérsia. E você sabe qual é o país que representa a Pérsia hoje? Grande inimigo de Israel? O Irã, que está em guerra contra Israel e contra os Estados Unidos, né? E na língua persa, Irã significa terra dos arianos, apesar de que naquela época a Pérsia era uma grande região que hoje está ocupada por várias nações, como a Turquia, Turcomenistão, Paquistão, Iraque, Afeganistão e mais outros, que eu não me lembro agora. Então, o que muitas pessoas hoje têm em suas casas como legado dos persas, você sabe? Os tapetes persas, que são maravilhosos, reconhecidos por sua beleza em todo o mundo. Então, esse é um legado dessa nação. Mas vamos voltar, antes que eu comece a falar do Irã, para a história realmente de Esdras, né? Que conta a história de como Deus se lembrou do seu povo e o trouxe de volta do exílio. E durante o período em que os israelitas ficaram no exílio da Babilônia, os profetas Jeremias e Ezequiel, que nós ainda vamos estudar os livros deles, né? Avisaram aos israelitas que eles seriam restaurados e que eles voltariam para Jerusalém depois de se cumprirem para a Babilônia 70 anos. E o cativeiro aconteceu primeiro para o reino do norte de Israel, com as 10 tribos, e depois para o reino do sul, de Judá, com as 2 tribos. E Daniel, que a gente também ainda vai estudar o livro dele, que eu adoro, né? Foi para o cativeiro, com o reino de Judá. E aí a gente pode dizer que houve, assim, na verdade, 2 êxodos na história desse povo, né? O primeiro foi a saída do Egito e o segundo, a saída para a Babilônia. E Esdras foi, assim, para os israelitas na Babilônia, o que Moisés foi no Egito. Um grande líder, um escritor, um legislador, um mestre da palavra, levantado por Deus para realizar um grande propósito, para poder retirar o povo dele do exílio espiritual. Isso aconteceu quando o Império Medo-Persa conquistou a Babilônia. E é bom a gente lembrar, né, que as 10 tribos de Israel que foram levadas para a Assíria, elas não retornaram para Jerusalém. Mas as 2 tribos que faziam parte do reino de Judá, elas começaram a retornar, acho que em 530 e poucos, 537 antes de Cristo, e o templo foi restaurado em 516 antes de Cristo. Então teve esse tempo
da volta para a restauração. E nesse meio tempo, a israelita Radassa, uma menina judia, órfã de pai e mãe, que se tornou a rainha Esther da Pérsia, que cativou o coração do rei Xerxes, né? Ela foi escolhida dentre várias moças para se casar com o rei. E este é um outro livro que a gente ainda vai estudar também. Então observe como essas histórias bíblicas elas acontecem e que uma coisa está ligada à outra. Esdras conduziu a segunda expedição da Babilônia de volta para Jerusalém por volta de 458 a.C. E ele começou o livro dele mostrando o rei Ciro, né? Ciro II, Ciro o Grande, da Pérsia, permitindo que os israelitas pudessem voltar para Jerusalém. Isso aconteceu graças a Daniel, que mostrou para o rei Ciro que o nome dele tinha sido citado nas Escrituras antes mesmo dele nascer, ou seja, 200 anos antes. Deus já tinha profetizado que ia fazer isso. E o profeta Isaías registrou a palavra de Deus no seu livro. Está lá. Você pode abrir aí no capítulo 44, eu não sei exatamente o versículo, e ele diz, né, que Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, que digo de Jerusalém. Jerusalém será edificada e o templo também, né? Então, leia Isaías, leia o livro de Jeremias. E Ciro, ele, quando ficou sabendo disso, ele ficou chocado com aquela informação que o profeta Daniel estava levando para ele. E que ele tinha, Daniel, na época, uma influência respeitável. Ele estava velho já, ele foi rapaz, ele foi menino para a Babilônia. E naquele reino, ele fez e ele profetizou isso para o rei Ciro, o que já havia sido profetizado. Então imagine só, gente, um profeta escrevendo o seu nome e dizendo 200 anos hoje, 200 anos antes, que você estaria aqui hoje, agora, comigo, assistindo esse vídeo para conhecer mais sobre o poder de Deus. Uau! Incrível isso, não é verdade? Só o grande eu sou tem esse poder, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é o nosso Deus, o tempo dele, Kairos, é diferente do nosso tempo, Cronos. E aí, Ciro decretou a primeira convocação para que os israelitas que quisessem voltar para Jerusalém poderiam sair do reino dele. E isso aconteceu em 537 a.C. E 50 mil judeus aceitaram essa oportunidade de voltar para a terra prometida sob a liderança de Zorobabel. E Ciro devolveu para Zorobabel 5.400 peças de ouro e de prata que Nabucodonosor tinha retirado do templo de Jerusalém. Olha que coisa incrível, gente. E aí os exilados que foram levados para a Babilônia, eles pertenciam às melhores classes, porque ficou muita gente em Jerusalém, né? Porque o restante do povo ficou lá, deixado para sofrer. Porém, eu preciso contar para você que nem todos quiseram voltar. Só os mais piedosos, os mais dispostos. E aquela foi uma época de seleção do povo israelita, do povo que seria o futuro povo judeu. Sabe por quê? Porque muitos israelitas eles já tinham construído suas casas, eles já estavam acostumados com as riquezas, com os fantásticos e exuberantes jardins suspensos da Babilônia, já tinham se estabelecido no local, já tinham a vida deles, né? E eles não quiseram voltar. E a língua que eles falavam era o aramaico, que era a língua oficial do Império Babilônico, cujo nome, né, aramaico, deriva de Aram Naharaim, que é Mesopotâmia, ou de Aram, terras altas. E é uma língua semítica, né?
E por que que eles não quiseram voltar, gente? Porque não foram só 7 meses que o povo de Israel viveu na Babilônia. Na verdade, foram 70 anos. E muitos nasceram lá. E quando eles foram liberados para voltar para Israel, eles não queriam mais enfrentar uma viagem de pouco mais de 1.000 quilômetros, atravessando o deserto, com perigos, para chegar a uma cidade que estava destruída e ter que recomeçar uma vida. Então, a gente fica analisando isso, mas pare você e reflita. O que que você faria se você fosse um judeu, na época um israelita ainda, né? Nessas condições. Por exemplo, eu vejo, né, na minha igreja, eu vejo pastores metodistas que quando eles chegam em Búzios para estar à frente das igrejas, eles não querem mais sair de lá. E eles fazem de tudo para ficar. E isso vai assim de encontro ao que acreditava o fundador da igreja metodista. Porque John Wesley, ele dizia que os pregadores itinerantes que mudavam de lugar em lugar eram muito mais efetivos do que aqueles que ficavam definitivamente. Porque os que ficavam, eles se tornavam assim confortáveis. E a troca frequente dos pastores, dos pregadores, era muito melhor para a igreja. Mas eu vou te contar agora o que aconteceu com os israelitas que foram para a Babilônia naquela época. É o que está acontecendo hoje com o povo judeu, que foi espalhado pelos 4 cantos do mundo, fugindo do Holocausto, ou que foram expulsos, né, de Portugal, de Espanha, dos países que não os queriam lá. Você vê que tem muitos judeus aqui lá no Brasil, né, nos Estados Unidos, na França, na Suíça, quem sabe tem aqui também na Grécia, e em várias outras nações, e eles prosperaram, e eles não têm interesse em sair de onde eles se estabeleceram para fazer o aliar e voltar para Israel, né? Aliar, se você não sabe, é um termo que significa a imigração, ou seja, o retorno do povo judeu para a terra prometida, para a terra de Israel, que em hebraico é Eretz Israel, né? E Esdras, ele escreveu no livro que leva o nome dele por volta do ano 440 a.C. Quando Deus está à frente, ele providencia tudo, não só o dinheiro para a reconstrução do templo, como todas as despesas para a viagem de retorno. Deus supriu tudo através de Ciro. Os exilados, eles foram presenteados pelos persas com ouro, com prata, com gado, com ofertas para o templo, suprimentos para a longa viagem. Então, a gente vai ver, você vai conhecer também o nome de todos os judeus que regressaram. Está lá, registrado. Eu vou ler para vocês. Quando eles chegaram em Jerusalém, antes de pensar em reconstruir suas casas, eles decidiram reconstruir o templo e começaram pelo altar a Deus, porque o lugar que trata do pecado deve vir primeiro. Então, eles restabeleceram o sistema sacrificial do templo. Os ídolos ainda tiveram assim a oportunidade, os ídolos não, os idosos, né, ainda tiveram assim a oportunidade de rever parentes e amigos que ficaram em Jerusalém. E a gente vai ver também que as coisas não estavam fáceis, porque Deus fala, né, no mundo tereis aflições. E as adversidades, os obstáculos começaram a surgir. Isso é normal, para mostrar que a verdadeira igreja de Deus não deve esperar a ajuda do mundo. Então, quantas pessoas você conhece que ficam pelo caminho, que desistem quando começa logo uma dificuldade? Né? Quando começam a dizer que você não pode, que você não deve fazer isso. Então a gente vai ver, né, que depois que eles reconstruíram o templo de Zorobabel, que era simples, não tinha tanta beleza e riqueza como o templo que foi construído por Salomão, o povo que conheceu o primeiro templo, ele chorou, né? Mas depois ele agradeceu e reanimou. E aí, depois de 60 anos que os primeiros israelitas haviam voltado para Jerusalém, Esdras liderou o segundo retorno.
E aí o rei Artaxerxes deu uma incumbência a Esdras, que era descendente de Arão, irmão de Moisés, né? Porque só podia ser sacerdote se fosse descendente de Arão. E o rei ficou assim impressionado com o amor de Esdras pela palavra de Deus. E Esdras voltou com mais 1.700 israelitas, com tudo financiado pelo rei. E os historiadores, eles contam que Esdras foi um escriba e que constituiu assim uma importante classe profissional da sociedade do mundo antigo. E ele foi o fundador da sinagoga, que surgiu ainda no cativeiro da Babilônia, depois que o templo foi destruído por Nabucodonosor. O nome Esdras significa ajuda, e ele também colaborou na formação do cânon das escrituras. A tradição aponta ele como presidente de um conselho de 120 homens que estabeleceram o cânon do Antigo Testamento. Ou seja, ele foi assim o presidente juntamente com esse conselho, e foram eles que decidiram quais livros entrariam para a Bíblia e quais não entrariam. Alguns historiadores, eles dizem que Esdras provavelmente escreveu partes de 1º Crônicas e de 2º Crônicas, que a gente leu, e também o Salmo 119, além do próprio livro com o nome dele. Então, eu te convido a ficar comigo, a se inscrever no meu canal, e a partir de amanhã a gente começa a ler os capítulos de Esdras, ok? Beijo no seu coração, fica na paz do Senhor Jesus, que até aqui nos ajudou o Senhor. E curta as imagens que eu deixei aí para você me acompanhar nessa viagem.